Olá, criadores de conteúdo! Nessa aula, nós vamos falar sobre como desenvolver uma linguagem própria, uma linguagem que é só sua, uma linguagem que é só da sua empresa e do seu negócio. É muito importante que você tenha essa capacidade de desenvolver essa linguagem, mesmo que você contrate uma pessoa para escrever para você. E uma das dicas que eu dou para um cliente que está iniciando um trabalho aqui com a Like, e isso pode servir se você vai contratar alguém para te ajudar a produzir os seus textos, e isso pode servir para pessoas que produzem textos para outras pessoas. Eu indico aos nossos clientes que ele comece a gravar vídeos sobre o assunto. Por quê? Mesmo que ele não vá disponibilizar esses vídeos nas redes sociais, é importante que ele nos mande um conjunto de vídeos falando do assunto do qual ele é especialista, para que a gente possa desenvolver uma mimetização com a forma como ele fala e, a partir disso, escrever para as redes sociais desse cliente. Agora, se você vai escrever para suas próprias redes sociais, você pode fazer o mesmo processo. Grave um vídeo para você mesmo, com o celular, falando daquele assunto que você vai abordar nas suas redes sociais. A partir desta fala, você vai poder desenvolver um texto, porque a linguagem falada é diferente da linguagem escrita. E aí você vai ter condições de transformar a sua linguagem falada numa linguagem escrita e vai poder reforçar as estruturas de linguagem que você mais usa e deixar aquele texto com personalidade. O nome desse processo, quando a gente está produzindo conteúdo para outras pessoas, nós chamamos de mimetização. O produtor de conteúdo que vai falar em nome de alguém, por exemplo, se alguém for escrever para a rede social em meu nome, escrever os meus textos, ela pode pegar os meus vídeos no YouTube e entender como eu falo e aí colocar características da minha linguagem oral nesse texto. Porque uma coisa que eu vejo que é bem comum é a gente pegar textos de pessoas, por exemplo, de advogado, de médico, e a gente já teve um contato com essas pessoas e a gente vê que aquele texto está despersonalizado. Ou seja, provavelmente ele não foi escrito pela pessoa que a gente conhece, que a gente já viu o vídeo ou que a gente conhece pessoalmente. Então a gente precisa ter esse cuidado. Agora, vamos supor que eu não tenho uma linguagem pessoal porque eu tenho dificuldade de oratória, por exemplo. O que eu tenho que fazer para desenvolver uma linguagem própria nos meus textos para blog ou nos meus textos de rede social? Eu tenho que fazer aquele processo que a gente pensou nele lá no primeiro bloco do curso, que é a nossa planilha de referências. Então, criar uma planilha de referências de linguagem, observar a linguagem que você gosta, que você não gosta em textos, até em vídeos, de outros produtores de conteúdo, para traçar as características que você quer dar para o seu conteúdo, para o seu texto, para a linguagem do seu texto. Então, buscar referências em quem já produz conteúdo é excelente. Eu quero produzir conteúdo como a Rejane, eu quero produzir conteúdo como a Luana, eu quero produzir conteúdo como a Natália Arcuri, eu gosto do formato dos textos que ela tem no Instagram, então eu vou me inspirar e eu vou procurar fazer no mesmo formato que ela. E isso faz parte do seu estudo. A construção dessa linguagem faz parte do seu estudo, e esse estudo tem que ser anotado, essa compilação tem que ser anotada para que você possa juntar isso e compor a sua linguagem pessoal. Agora, o que eu acho inadequado dentro de uma linguagem pessoal nas redes sociais? Primeiro, eu acho inadequado pessoas que falam mal do concorrente de segmento. Mesmo que seja indiretamente, mesmo que você escolha fazer uma crítica sem dar os nomes aos bois, isso não é agradável a quem está lendo. Então, escolher ser hater nas redes sociais de um comportamento ou de
pessoas em específico, é muito perigoso. É um caminho perigoso que eu não recomendo. Então, essas linguagens agressivas e que falam mal de outras pessoas, eu acho melhor não usar. Você pode usar uma linguagem sarcástica, eu gosto de linguagem sarcástica, mas isso precisa combinar com você, com a sua forma de falar, com a sua forma de agir, porque pessoas perceberão que aquilo não é genuíno. O que funciona muito é o humor. O humor é uma linguagem muito eficiente porque ele transmuta realmente a energia das pessoas, ele transmuta a química do corpo das pessoas. Então, se a gente for capaz de usar humor nos nossos textos, usar humor nos nossos memes e contextualizar esse humor dentro da nossa produção de conteúdo, isso é realmente muito eficiente. Então, uma linguagem bem humorada é interessante. Tem um outro tipo de linguagem que é muito usado nas redes sociais, mas nem sempre eu acho que isso combina, então a gente tem que testar. Por exemplo, quando a pessoa dá muito conselho, né? Se você quer fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se você gosta, se você quer aquele outro, acorde cedo. Se você... Esse tipo de conselho, assim, ordenando as pessoas a fazer alguma coisa, é um tom que eu não gosto de ler. Isso é um gosto pessoal? É. Eu não sei se as pessoas gostam, mas eu vejo nas redes sociais posts com poucas interações e que o emissor de conteúdo se coloca de forma imperativa. Então, como que a gente transmuta essa linguagem? Falando de si, contando uma história, utilizando o storytelling. Eu acordo todos os dias às 7 da manhã porque eu tenho mais tempo para fazer as minhas atividades físicas se eu acordar cedo. Quando eu fico na cama é ruim e tal. Então, assim, eu estou contando a minha experiência, estou dando a minha experiência para as pessoas e as pessoas podem até me devolver, tá? Porque uma linguagem que causa comentários, porque um tipo de linguagem que as pessoas revertem em comentários é quando a gente conta uma coisa da gente. Então, isso é bem importante. Ou então, ao invés de falar você, fala nós. Se você quiser ficar rico, terás que trabalhar nos finais de semana. Vamos transmutar essa mensagem para o nós. Se a gente quer ficar rico, a gente tem que trabalhar no final de semana. Não fica melhor? A gente se inclui e a gente cria uma ponte entre a gente e a nossa audiência. Então, eu prefiro e eu vejo que quem consegue usar essa linguagem assim, que fala um pouco de si e que não é imperativo com a audiência, às vezes tem melhor engajamento no conteúdo. Outra coisa que eu não gosto muito são pessoas que se autoelogiam nas redes sociais. Então você vai lá, conta uma história. Estou aqui numa cidade que eu visitei há 12 anos atrás e essa cidade eu percebo que ela está igual a quando eu vim há 12 anos atrás. Aí a pessoa termina o texto, que legal, né? Que bacana, né? Eu não acho que não é muito interessante você se autoelogiar. Viu que legal? Gente, isso, sabe, eu não acho muito interessante. Então, eu acho que você tem que deixar as pessoas comentarem que é legal e induzi-las através de um texto muito bem feito e muito bem construído a dizer que aquilo que você postou é legal. Você não precisa dizer, você precisa estimular que as pessoas digam. Então, criadores de conteúdo, uma linguagem única e personalizada é capaz de deixar os seus textos, o seu conteúdo, como único e personalizado na mente das pessoas. A pessoa vai identificar já logo o seu texto porque ela vai conhecer os seus termos, ela vai conhecer a sua forma de se comunicar. Procure desenvolver essa linguagem, ela é desenvolvida com o tempo, mas procure escrever quais são as características que você gosta nos textos de outros produtores de conteúdo. Então, a gente se vê na próxima aula. Um beijo!